Então, o capítulo 24 sobre o magistrado civil. Nota que a confissão vai agora tratar de coisas que estão envolvendo a esfera pública agora, né? Ela tratou muito acerca da nossa fé, das nossas questões internas, mas a, a fé, a nossa vivência, a nossa cosmovisão não se limita a uma espécie de mundo fechado na igreja ou a simplesmente a coisas espirituais. A nossa vida e toda a existência, ela pertence a Deus. Então a nossa fé também não é só uma fé engaiolada à igreja, mas é uma fé que ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Inclusive a nossa relação e o nosso entendimento sobre o que a gente vai tratar aqui, que é o magistrado civil, sobre as questões de justiça, do governo, do seu poder de exercício, não é isso? Do juízo, da força, inclusive, da punição e coisas do tipo. Então essa é a tônica aqui nesse momento. A gente entender qual a relação, qual os fundamentos do magistrado civil, do governo, do Estado e os fundamentos de nossa participação e envolvimento com ele, tá bom? Então vou ler aqui o primeiro item e depois a gente vem comentando algumas coisas. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e o castigo dos malfeitores. Então, algumas coisas interessantes, né, que a gente pode trabalhar. Primeiro aqui, se você notar, Deus, o Supremo, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo. Então, primeiro, quem é Senhor Supremo e Rei de todo o mundo e universo é o próprio Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todos os reinos, todos os reis devem estar, portanto, submissos a esse Senhor. Dele é que procede as autoridades que existem, né? Por isso que a sequência aqui é que ele ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele. Então, a questão da existência, isso é muito interessante. Isso é um fundamento teórico aqui para o Estado. Porque tem muitas teorias seculares a respeito da existência do Estado, como é que surgiu o governo. Quem que, de repente, inventou que algumas pessoas iriam, né, ter características administrativas e ia representar ou dominar sobre outras. Dominar não no sentido pejorativo, mas dominar no sentido de resolver questões pelo todo e ter uma comitiva, um agrupamento de pessoas para decidir coisas em relação ao coletivo. Isso é basicamente a ideia do Estado, né? Então, quem que inventou isso? Então, existem muitas teorias seculares para isso, né? Mas a teoria bíblica, a revelação bíblica diz que foi Deus ordenou os magistrados civis para que esteja abaixo dele e acima do povo. Tem uma coisa bem lógica, né? Eles estão abaixo de Deus, ou seja, são autoridade, mas eles estão acima do povo, porque eles têm justamente o poder e a autoridade de legislar, governar, julgar as questões do povo. Então ele tem que estar também acima, tem que ter essa autoridade sobre o povo. Tá certo? Então foi o próprio Deus. Então algumas teorias, por exemplo, o comunismo. O comunismo ele é totalmente contra governo por um Estado. Ele quer destruir a ideia. A quem estuda a filosofia comunista mesmo e vai aos seus últimos limites, eles são completamente contra qualquer governo e qualquer estabelecimento de Estado.
Seria uma espécie de um clima de anarquia, sem uma lei impositiva, sem uma estrutura de governo e controle. E aí as coisas seriam decididas sempre, vamos dizer assim, por um chamamento público, espontâneo, faz-se essa reunião coletiva, decide-se e depois as coisas se dissipam e cada um toca a sua vida de novo. Então, na verdade, é até uma investida contra qualquer autoridade. Então, isso é, por essência, antibíblico, anticristão. Porque eles estão contra uma coisa que Deus ordenou. Deus é que instituiu o Estado. Ah, mas como é que a gente pode ver a questão do Estado na Bíblia? Olha só que interessante. Lembrei de um fato aqui bem interessante. Se você olhar lá desde Noé, a questão de Noé, alguns teóricos bíblicos dizem que aqui você já tem vislumbre de Deus começando a ordenar a criação do Estado. Então, só vou achar o texto aqui, que o Senhor, o pacto de Noé, aqui a aliança que Deus fez com Noé, capítulo 9 de Gênesis, está escrito o seguinte. Deixa eu ver aqui. É a questão... Eu vou ler o capítulo 9 aqui. A gente vai vendo aqui, que agora eu não estou vendo o texto diretamente. Mas aqui, vamos ler. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move na terra e os peixes do mar são entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive será de alimento para vocês. Assim como dei a erva verde, agora dou todas as ervas, todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Aqui é a parte importante, chegamos. Bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Tá certo? Ok. O que tem de importante nisso e o que tem de interessante a ver isso com o Estado? Presta atenção, aqui tem uma aliança entre Deus e Noé e o Senhor está estabelecendo a preciosidade. Às vezes as pessoas olham muito para a punição. Ai, mas está me mandando matar. Não, Deus não está mandando matar. Ele está mandando punir o assassino. É diferente. Então, ele está justamente falando, a vida é muito importante e vocês não podem matar e assassinar o próximo. Então, se fizer isso, vocês têm que saber que isso é tão importante que vocês vão ter que pagar também um preço muito alto. Então, na verdade, que é princípio para resguardar a vida do outro. Tá certo? Mas, em tudo isso aqui, você já pressupõe, não é isso? Você já pressupõe uma espécie de juízo e de julgamento. Porque o texto diz aqui, aquele que derramar sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Ok, quem é essa outra pessoa? Quem vai designar essa outra pessoa? Quem que vai julgar se o derramamento de sangue foi assassinato ou se foi legítima defesa? Porque o contexto aqui não é um acidente, não é um acaso fortuito, é no sentido de assassinato, de maldade, de crueldade. Foi lá e matou a outra pessoa. Quem derramar o sangue da outra. Tá, quem que vai dizer se a pessoa realmente cometeu o assassinato? Quem vai ser essa outra pessoa para julgar? Então tem uma série de coisas aqui que já pressupõe ter, no mínimo,
uma comissão de pessoas para trabalhar essa questão. Não é uma questão individual e isolada. É uma questão que já pressupõe. Quando Deus fala isso, então ele está falando, é preciso que as pessoas se organizem para fazer e executar esse tipo de ordenamento. Então já pressupõe, mesmo Deus não tendo diretamente já estabelecido, já pressupõe a legitimidade do Estado. Só um texto, então, para a gente refletir e trazer uma base bíblica para isso, tá certo? Então, quem que ordenou o Estado? Foi o próprio Deus. Então, a gente não pode, né, quando a gente trabalha e tem uma visão política, né, uma visão cristã da política, um dos primeiros princípios é que eu não posso me aliar ou compactuar com correntes políticas que querem destruir o Estado, o governo. Porque mesmo sendo ruim, mesmo tendo os seus problemas, foi Deus que instituiu. Olha lá, Romanos 13, 1 a 4, Novo Testamento. Paulo falando a respeito do governo de Roma, que também era um governo, não essa maravilha, não era democracia, né? Não era, era um governo, entre aspas, mundano com muitos problemas. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 13, 1, 4. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então o que a gente viu nascendo lá em Gênesis, lá em Noé, já alguns pressupostos, no Novo Testamento fica muito claro. O apóstolo vem e já passa a régua, fala, foi Deus que instituiu, desde o começo. Deus que instituiu as autoridades. Foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. É ministro de Deus. Olha a linguagem. Entendeu? Então, a primeira coisa, meu posicionamento como cristão, meus princípios aí, políticos. Eu não posso me aliar por conta dos princípios bíblicos a correntes filosóficas, políticas e etc., que negam a própria existência do Estado. Por isso que às vezes a gente é tão contundente contra o comunismo e contra o socialismo, que é o filhote dele, e contra as filosofias de esquerda que demandam o resto tudo desse princípio aí. Porque eles intrinsecamente, eles já atacam e vão direto na fonte, na essência de alguns princípios muito importantes bíblicos. Um deles é a existência do Estado. O socialismo, ele é um filhote do comunismo. O que é o socialismo? Assim, bem rapidamente, bem simplesmente explicando. O socialismo seria um estágio intermediário para chegar ao comunismo. Como, de repente, chegar ao comunismo seria uma mudança muito abrupta e radical, então o socialismo propõe um estado intermediário. Então o socialismo, ele até compactua com a existência do Estado, mas o Estado seria, na visão do socialismo, o seu meio de espoliar os ricos e transferir esses valores para o proletariado ou dar condição para para os trabalhadores, até que eles se estruturem e façam a rebelião, como é que é o nome que eles dão lá? Até que eles façam a revolta, sei lá, né? E aí tomem o poder e acabem com o Estado. Mas, então o socialismo, ele fala assim, vamos usar o Estado. Não é isso? Vamos usar o Estado como instrumentalizar o Estado para que a gente consiga entrar até chegar o momento da revolução, a gente ter condições suficientes, por isso que essa cegueira deles, usar o Estado para expoliar as pessoas, trabalhar a ideia de igualdade é mentira, é uma farsa.
Na verdade, eles querem expoliar os que têm dinheiro, os mercadores, a classe econômica mais, vamos dizer, mais desenvolvida. Eles querem expoliar para trazer esses bens para o trabalhador, para o proletário, para a irmandade, para o sindicato, para as estruturas de base, para eles se fortalecerem, até o momento de eles, pum, vão e dá o golpe e instala o comunismo. Então a filosofia é essa. A filosofia é essa. Então, é um irmão gêmeo do comunismo. Então, o primeiro princípio que é equivocado em relação à Bíblia, não vê o Estado como uma ordenança importante e dada por Deus e que deve existir. Tá certo? Então, aí bem pernicioso, bem perigoso. Tem outros problemas. Só que com base no nosso texto aqui, a gente está pensando primeiramente nesse. Tá bom? Questão diretamente ligada ao Estado. Tem outros problemas, por exemplo, propriedade privada. Tem outros problemas, tem uma série de problemas. Princípios bíblicos de propriedade privada também eles quebram. Princípio bíblico de propriedade privada, no próprio 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, o gado do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. Por quê? Porque é dele. Se é dele, é porque é uma propriedade, a legitimidade de uma propriedade privada, de um bem que é da pessoa, inalienável, que essa pessoa tem autoridade sobre ele e segurança sobre ele. Eles são contra esses princípios. Em última instância também, a ideia que seria a ideia do comum. As coisas não é de uma pessoa específica. As coisas deveriam ser, no comunismo, principalmente mais radical, as coisas sempre devem ser de todos. Sua casa não é sua casa, sua casa é de todos. Os seus bens é do povo. Os meios de produção são do povo. Tudo é do povo. A praça é do povo. Todo mundo pode pegar, usufruir e usar e pronto. Não teria a ideia de propriedade privada. Então é um problema porque a Bíblia diz que tem que ter e é assim que Deus quer. Certo? Outras ideias acerca do Estado. O comentarista aqui, Samuel Waldron, né? Esse livro aqui, muito bom. Sempre recomendo ele para vocês, esse comentário. Então ele diz sobre também o chamado contrato civil. Nas ciências aí sociais ele é muito comum, né? Sobre a origem do Estado, né? Do governo. Então ele comenta assim, ó, alguns supõem que o direito ou legitimidade da autoridade do governo humano tem o seu fundamento em última análise no consentimento dos governados, na vontade da maioria ou em alguma convenção social imaginária celebrada pelos antepassados da raça na origem da vida social. É evidente, porém, que a vontade divina é a fonte de todo o governo e a obrigação de obedecer a sua vontade, a qual repousa todos os agentes morais, é o fundamento último de toda a obrigação de obedecer aos governos humanos. Então, uma teoria bem até trabalhada, bem difundida, é que houve um contrato social e que, de repente, em algum momento, sem ter nada a ver com Deus, porque as pessoas tiram Deus, né, nessas visões seculares, tiram Deus da questão. Mas, em algum momento, os nossos antepassados, quando começaram a viver em sociedade, quando pararam de ser chimpanzés e começaram a andar em pé e pensaram assim, pô, nós vamos ser uma sociedade agora. E aí juntaram em sociedade e eles pensaram assim, pô, vamos entre nós aqui, vamos decidir o seguinte, vamos escolher alguns, vamos fazer uma assembleia geral extraordinária aqui e vamos escolher alguns para exercerem autoridade sobre os outros. E aí, então, surgiu o governo. Essa é a teoria secular. Essa é a teoria natural das coisas. Tá certo? É claro, quando você olha para Noé, e se você corta a ideia de que Deus mandou aquelas coisas,
Aí você pensa assim, é claro, se está na época de Noé, ou uma época de antepassados, muito antigo, aquele pessoal vai, de repente, lidar com assassinato. É claro que eles vão juntar pessoas e a gente precisa de gente para julgar isso, e a gente precisa de pessoas para orientar como vai punir isso. E aí é claro que nessa perspectiva, é claro que as pessoas se reuniram e decidiram quem que ia governar. Mas tem um fato muito interessante que a teoria secular omite e que a gente não pode esquecer. É porque essas coisas aconteceram depois de uma ordem, depois de uma ordenança, depois de um plano, depois de um projeto. Depois que Deus falou, tem que ser assim. Não é as pessoas que criaram a instituição. É claro que quem olha para a história só horizontalmente, é claro que vai ver a ação dos homens e vai falar, os homens estão criando as coisas. Os homens é que estão fazendo isso. Mas quem tem uma visão não só horizontal, mas consegue ver mais amplo, de cima para baixo, ele vai ver, mas eles fizeram isso por quê? Porque Deus assim o quis e esteve nos planos de Deus. E Deus é que orientou os homens a fazerem isso, porque é da vontade dele. Se não fosse ele que orientasse, organizasse e mandasse, não aconteceria. Seria uma bagunça e a gente seria parecido a animal. Então, essa é a grande diferença, entendeu? Então, essa ideia do contrato social, do consentimento, ela é puramente humanista, ela não leva em conta a origem. E qual é o perigo dessas teorias que são meramente humanas? O perigo é que, com a mesma facilidade que eles falam assim, com a mesma facilidade e autoridade e legitimidade que eles falam assim, a sociedade criou. Então, se é só a sociedade que criou, eles pegam esse mesmo princípio e aqui no presente eles falam assim, então a gente pode anular ou refazer, porque é a sociedade que criou. E o poder de governar e de instituir ou não essas coisas está na mão do povo. Vocês estão entendendo? Aí a consequência perniciosa disso? Então, se aqui o povo criou o Estado, o governo, hoje tem o comunismo e se o povo quiser destruir, o povo tem legitimidade, não teria erro nenhum, porque é o povo que vai mandar nisso. Agora, é claro que a realidade é, aqui foi o povo que fez, mas sob a ordem e desejo de Deus. Então, o povo aqui, independentemente, não pode quebrar isso sem quebrar e ir contra a ordem, a vontade e o desejo de Deus, e sem ter consequências e punições em relação a isso. E nem se quiser não consegue, porque a estrutura de Deus, mesmo o homem sendo corrompido, Deus não é menino, não é moleque. Já tentaram, o comunismo tentou quebrar a veia, a espinha dorsal. As pessoas já intentaram contra governos. Mas como é que é a estrutura do mundo inteiro hoje? É uma estrutura baseada em governança, em estabelecimento de Estado. Mesmo as pessoas, mesmo os incrédulos, eles estão debaixo de uma autoridade que Deus e de uma estrutura que Deus determinou, fez e ela acontece. Entenderam? Então, é isso. Então, eles fazem isso, por exemplo, também com o casamento. O casamento, em algum momento, as pessoas convencionaram que ia se juntar numa relação, num testemunho público e etc, etc. E isso seria a família. Bem, se foi só as pessoas, então aqui a gente pode mudar. Se foi uma formação social, então a própria sociedade pode mudar isso. Então aqui a família era homem, mulher e sua prole, aqui pode ser homem, homem, mulher com mulher, homem, cavalo, homem, mulher, homem, 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 mulher, mulher, mulher e animal. Então, se está na mão do povo fazer, está sobre a égide e a criatividade e o desejo de manipular também e de renovar. Esse é o que está por trás de toda a revolução na nossa época. O que está por trás é o homem tem o direito, tem a autoridade de mexer nessas coisas, porque foi a sociedade que fez. Aí o grande erro em relação ao cristianismo é que não foi o homem que fez. É Deus que ordenou, organizou e por isso deve ser assim. E por isso a gente não muda. Deus organizou o casamento, ele instituiu, estabeleceu. Então é assim. Deus instituiu o governo, então é assim. Deus instituiu a economia
macroeconomia, microeconomia, então que permaneça assim. A propriedade privada é uma orientação de Deus para o benefício da sociedade e do próprio homem. Permaneça assim. A gente não vai manipular isso, então. E o problema não são essas estruturas, o problema é o homem. Ah, mas o casamento, não sei o que, não sei o que. O problema é o homem, o problema não é o do casamento. A propriedade privada traz males terríveis para... Mentira! O que traz males terríveis é o homem, a corrupção do coração do homem. Não é ele ter bens. Não é ele ter valores. Não é ele ter dinheiro. Certo? Porque tem um homem hoje no mundo. Eu estava vendo a notícia sobre a Forbes. A Forbes publicou os homens mais ricos do mundo. O Elon Musk, em relação a reais, ele está na casa de 1 trilhão a fortuna dele. 1 trilhão de reais. É muito, muito, muito. Se ser bilionário já é... Pra vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro tem cerca de 62 bilionários. Bilionários. Ser trilionário é a pessoa que tem mil bilhões. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6, 7, 8, 999. Quando ela chegar a 1.000 bilhões, ela é trilionário. O Elon Musk é o homem mais, hoje, na atualidade, o homem mais rico do mundo. 1 trilhão de reais. O problema é porque ele tem muito patrimônio, porque ele tem empresa, porque ele tem não sei o que, porque o meio de produção não é comum. Qual o problema nisso? O problema nisso não é ele ser bem sucedido, ter propriedade privada e etc. O problema, às vezes, disso é a ganância, que é o problema do coração do homem. Porque mesmo que o homem consiga e seja legítima a riqueza, Deus também manda olhar para o pobre e cuidar e ajudar. Então não justifica a pessoa ter 1 trilhão de reais guardado debaixo do travesseiro. O ideal seria que pelo menos a metade disso essa pessoa utilizasse, né, para cuidar dos outros, porque Deus faz os maiores para cuidar dos menores. Vamos usar essa nomenclatura. Os que têm muitos talentos e os que são abastados, cuide dos menores. Mas enfim. Então as pessoas acusam, olha aí, bilionário, então enquanto tem gente morrendo de fome e tal, então tem que quebrar a propriedade privada. Tá, quebra a propriedade privada, quebra as coisas que ele tem, aí nem ele vai ser trilionário e nem esse trilhão vai aparecer também, porque ninguém, quando você pulveriza para a comunidade toda, ninguém vai produzir, chegar a uma qualidade, um talento, uma vocação, uma coisa desse nível. Aí nem ele vai ter e nem ninguém também, não resolve o problema. O problema seria resolvido, de novo, com a mudança pessoal da ganância para o altruísmo, para ajudar o próximo. Aí sim, estaria tudo perfeito. Aí eu acho que ninguém ia criticar a propriedade privada. Porque o cara que ganha muito, é claro que ele não ia sair que nem o Silvio Santos jogando dinheiro pro ar. Não é isso. Mas pelo menos necessidades básicas, pelo menos questão de fome, pelo menos questão de doenças, questões cruciais da humanidade, essa pessoa tinha por obrigação ajudar sim. E pegar boa parte de sua fortuna e reverter para as pessoas. Então essa é a visão cristã da coisa. Mas não destruir, quebrar o cara, quebrar a iniciativa, quebrar as propriedades dele, quebrar a ideia. Não, pelo amor de Deus. Quebrar a criatividade, senso de inovação. Não. Pois bem, vamos voltar aqui que a gente já divagou até bastante. Deus que ordenou os magistrados civis sobre o povo, mas ele ordenou para que isso? É só para a gente obedecer? Só por um capricho? Não, para a sua própria glória e para o bem público. A gente está quebrando, ou as pessoas querem quebrar uma coisa que é para a própria ajuda das pessoas. Porque quando tem um bandido pulando aí, uma cerca, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar, polícia, por favor me ajuda, tem um bandido aqui.
O que é polícia? É estrutura estatal. Do Estado, obrigação do Estado por segurança. As pessoas podem criticar, a polícia é isso, a polícia é aquilo. Tem corrupção na polícia? Tem. Morro do Rio, aquela situação, aqueles contextos. Tem milícia, tem não sei o quê, tem policial que é bandido, tem tudo. Mas todo mundo, quando vai precisar, vai ligar para a polícia. Sendo bom ou sendo ruim, é a estrutura que é montada para socorrer a gente. Se alguém assassinou outro, polícia civil, precisa de uma investigação, houve um assassinato aqui, ninguém sabe o que é, polícia que vai atrás. Foi injustiçado, fez uma compra, levou um golpe, a pessoa vai aonde? Vai lá na justiça. Justiça, eu preciso de vocês para isso, para isso, para aquilo. Então, às vezes o povo quer quebrar uma coisa que é feita para o próprio bem deles. E às vezes a gente é muito ingrato. É claro que a nossa justiça tem N problemas, mas ela também tem N soluções. A gente também não pode jogar tudo fora no lixo. Tá certo? A gente tem muitos problemas, com certeza. Mas tem muitas soluções também. Tem muita coisa plausível e boa no contexto jurídico de justiça que são também plausíveis. Diga-se de passagem, a gente tem uma população carcerária imensa. Se tem muita gente presa é porque o sistema está funcionando, está prendendo bandido. O cara fez, agiu mal, cometeu crime, um delito digno de punição, vai lá e é trancafiado. Mas enfim, para que Deus fez isso? Primeiro, para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Então, o Estado, essas organizações, é para que Deus seja glorificado. Porque quando isso funciona direitinho, perfeitamente, o legislador, o criador dessas coisas, vai receber louvor pela maravilha que é isso. Tá certo? E para o bem público, para o bem da própria pessoa, da comunidade. Certo? Olha que interessante. Tava vendo, eu acho que foi no Facebook, um vídeo. Os caras ligaram porque o vizinho tava com som alto. Cara, vai polícia, viatura, desloca-se pessoas para ir conversar com a pessoa porque ela tá com som alto e fazer a pessoa desligar o somzinho dela para não incomodar o outro. Poxa, isso não é para o bem público? Você não precisar pessoalmente se estressar, brigar, se estapear com seu vizinho. Às vezes conversou, dialogou, não teve muito consentimento ali. Então até para isso funciona. A pessoa liga lá, olha, meu vizinho tá com... Eu achei impressionante. Um Brasil cheio de problemas, cheio de coisa. Polícia ser deslocada para ir brigar com os outros ou fazer os outros desligar som alto que está incomodando o vizinho. E funcionando, porque foi gravado tudo, funcionou isso. Outro dia eu fui numa clínica ali com minha esposa, aqui em Porto Velho mesmo. Fui numa clínica ali. De repente, do helicóptero, umas 6 viaturas cercaram um carro, tal, ali nas proximidades da clínica. Eu deixei ela, fui lá ver lá fora o que estava acontecendo. Muito piseiro, muita coisa. Porque denunciaram que tinha um carro estacionado, ninguém conhecia. O carro tinha amanhecido na região comercial, estava fechado e as pessoas estavam com medo de ser alguma coisa ali. E denunciaram, olha, tem um carro que foi largado aqui, pode ser roubo, pode ser não sei o que, pode ser... Alguns falaram que cogitaram de bomba, não sei o que. Menino, helicóptero, umas 6, 7 viaturas. Depois não era nada. Depois a polícia entrou lá, tal, apareceu o dono. Não, eu deixei, ele tava com problema, eu deixei aí mesmo de ontem para hoje, tal, mas não é nada não sei o que. Foram embora. Cara, 6 viaturas, helicóptero, não sei o que lá mais, um piseiro na rua. Porque uma pessoa denunciou, olha, entendeu? Mas se fosse de verdade, não era legal? Não é bom isso? Não dá segurança? Não traz senso de segurança? Senso para o bem comum, bem público? Se fosse de verdade, já tava lá 6
Helicóptero. É claro que tem situação que você também vai ligar e não vai ser atendido, né? Não vai conseguir também tanta presteza assim. Mas o princípio bíblico tá aí e ele existe. E ele funciona. E ele armou com a espada, com poder. Deus deu poder, inclusive da espada, para defesa, incentivo de que faz o bem e para castigo dos malfeitores. Deus também permitiu o castigo. Tá certo? A punição. Por isso que polícia pode prender, porque é um castigo você ser privado de sua liberdade. Polícia pode prender. E, de acordo com a perspectiva do bíblica, a polícia tem o poder da espada, o governo tem o poder até mesmo de ceifar a vida, o que é uma aberração para o humanismo da nossa época, mas o mesmo princípio do Antigo Testamento, ele pode ser estabelecido no Novo Testamento. Aquele que matar, ele deveria morrer, porque assim você vai estabelecer um valor para a vida. Mas as pessoas e a cosmovisão aí secular falam o quê? É um absurdo. Em pleno século XXI, você matar uma pessoa. Ok, e a pessoa matou 3, 4, 5 já. Não foi mais absurdo? E não é mais absurdo essa pessoa vir lá fazer um protocolo de 3, 4 anos e depois voltar para a rua e matar mais? Como acontece, já aconteceu no Brasil e acontece. Como pessoas que cometem crime absurdo e passa a imagem de que o crime compensa porque não tem uma punição tão exemplar, a pessoa vai para a cadeia, tomar banho de sol, não precisa trabalhar, tem comidinha na hora, e etc, etc. Se conseguir se comportar bem ali da cadeia, na ética ali do carcerária, ele vive ali o quanto ele quiser. E aí? Mas a Bíblia fala que deve trabalhar para incentivar os que fazem o bem e castigo dos malfeitores. Para quê? Para também desestimular o crime. O crime não deve compensar. O cara que mata pai, mãe, arrebenta a família inteira. Um cara desse tem que morrer. Eu sou a favor da pena de morte. Nesses casos que envolve, também só nesses casos, né, que envolve a retirada, a morte ou assassinato de outras pessoas. Deliberadamente, claro, né? Tem uma série de coisas. Mas se é deliberado. Um menino agora, um dia desse, menino novinho, matou o pai, a mãe, o irmão, meteu bala pra tudo que é lado. Cara, um moleque desse é psicopata. Matou a família inteira, um moleque de 12, 13 anos de idade, sei lá. Psicopata. Moleque desse, nas leis do Brasil, ele já é amparado pelo ECA, não vai acontecer praticamente nada com ele. Ele vai ter que ter um amparo psicológico, um amparo social, um amparo não sei o quê, de gente burocrata que vai cumprir protocolo. Ele vai possivelmente para uma instituição, passar alguns anos. Quando ele completar 18 anos, o próprio ECA diz que ele não pode permanecer nesses ambientes, ele tem que voltar e ser liberto e voltar para a sociedade normalmente. Então, no máximo 18 anos, ele volta para a sociedade, toca a vida dele. 18 anos já tendo levado 3 mortes nas costas, o pai, a mãe e o irmão. Entendeu? Então, qual a mensagem que fica disso? Não vale nada. 3 vidas? Não. Meu amigo, quem morreu é que se ferrou. Quem fica, toca o barco. Essa é a mensagem que às vezes passa. Banalização da vida. Tá certo? Vamos avançar aqui. É lícito que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrado, quando chamados a isso. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. De modo que, para esse efeito, podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Ponto. Outra coisa bem interessante aqui, às vezes bem polêmica. Aqui a Ellen está falando, eu sou a favor da pena de morte, caso de estupro, Também, artigo tal. Esse artigo aí eu não vou...
Já mandou, foi um artigo aqui. Mas, agora a questão aqui, outra questão importante, questão de guerra. Questão de poder participar. Por exemplo, a ala mais radical da reforma, os anabatistas, eles falavam que o cristão não pode ter envolvimento nenhum com o Estado, com a sociedade civil. Nenhum. Então isso é um equívoco. Então o cristão pode participar. Por exemplo, o cristão pode ser político, não tem problema nenhum, contanto que seja um político honesto, né? Político honesto. Faça um bom governo e honre o nome do Senhor. Mas poderia, sem problema nenhum. Só mudar a cor aqui nesse negócio. Poderia ser político. É lícito cristão aceitem e exerça o ofício de magistrado, de juiz, de governante. Não tem problema nenhum. Entendeu? Contanto que você seja um cristão e cumpra, né, as suas obrigações adequadamente, né? Em sua administração, eles devem ser honestos, manter a justiça e a paz. Não é para ir lá e receber suborno, não é para ir lá e causar anarquia, piorar as coisas, não. Segundo todas as leis de cada reino e comunidade. Claro que leis essas legítimas, que coadunem, né, de modo geral, na graça comum, coadunem com os princípios bíblicos, né, da moralidade cristã. Né, por exemplo, o furto é furto em qualquer lugar. E você pode trabalhar para o Estado para julgar contra o furto. Coisa que está sendo relativizada hoje. A esquerda, nesse afã de espoliar os ricos para passar para os pobres, eles relativizam a questão de furto. Por exemplo, já vi teóricos aí e manifestantes falarem sobre saque social ou um termo parecido. Quando eles invadem lojas, quando tem aquelas passeadas, aquelas coisas, e eles quebram, invadem lojas e roubam as coisas, é chamado de saque social, ou um termo parecido aí. Expropriação social. E não está sendo considerado furto mais isso. Não seria mais furto isso. Entendeu? Porque seria para suprir a sociedade da sociedade. Então, é legítimo, né? A pessoa tem muito, tem uma loja, é porque tem dinheiro. Então, a sociedade que está necessitada, ela pode usurpar isso. Já tem projeto de lei para descriminalizar furto de celulares, por exemplo. Olha só, pensa bem comigo. Projeto não sei de quem, desse pessoal da esquerda aí. Mas já tem projeto para descriminalizar pequenos furtos. Que eles têm toda uma nomenclatura para isso lá. Então, é desvirtuar, né? É desvirtuar todo um bom senso, toda uma estrutura de Deus, divina e legítima, né? Então, a gente pode atuar? Pode, mas você não vai atuar no governo para arrebentar a ética e a moral, o resto. Você vai trabalhar e ser condizente com leis e princípios morais e bons para o todo. Você também não vai se envolver para querer forçar os outros a ser crente. Não é essa a ideia também. Eu vou ser político, por quê? Porque eu vou fazer uma lei para o Estado construir 100 igrejas. Não é essa a ideia. A ideia para quem se envolve no Estado, nas esferas civis, é trabalhar nos princípios, de fato, da graça comum e para as coisas que são benefícios para toda a humanidade mesmo. Não é o meio legítimo de você ganhar cristão, fazer o reino de Deus espiritualmente crescer visivelmente, como Roma pensou nisso. Quando Constantino, Constantino instituiu, e Teodósio, aqueles imperadores, instituíram a religião oficial do Estado sendo o cristianismo. Aí o governante foi numa canetada e falou, a religião oficial é essa, e a gente vai fazer isso, todo mundo tem que ser crente agora. Não é isso. Que isso não dá certo, não funciona. Tá aí o MEC, os escândalos no MEC, que aí o povo tá maior malabarismo para tentar desmentir, ou tentar dizer que era uma mentira, que para mim não convence. Áudio de um próprio ministro falando que não sei quem mandou não sei quem para negociar com não sei o que.
Isso para mim não tem narrativa, não tem remendo que consegue um negócio desse, um áudio desse. Mas enfim, não é para ir para uma instituição, esfera pública, para pedir favores e barganha para construir igreja. Não é isso, não é essa a função. Pode ser governante, pode ser magistrado, pode, mas para fazer o bem comum de fato. Religião, o reino de Deus, o evangelho, a gente prega, a gente vai na vida pessoal, a gente vai pela igreja, a gente vai por outros meios. Não é pela força do Estado que a gente faz isso. De modo que, para esse efeito, podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em situações justas e necessárias. Outro ponto polêmico, porque o cristianismo hoje é muito humanista, tem uma mistureba de humanismo, psicologismo, embrulhada com o evangelho, e que esse povo é pacifista, eles são contra qualquer guerra, qualquer manifestação, autodefesa e coisas do tipo. Mas o problema é que a palavra não fala isso. A palavra, ela diz que Jesus fala, se depender de você, tenha paz com todo mundo. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Mas no momento que não for possível a paz, você tem o direito individualmente, isso deve ser um direito inalienável. Você tem o direito à autodefesa, pelo amor de Deus, é a primeira coisa. A pessoa tem que ser abatida que nem um cordeiro, sem poder ter autodefesa. A Bíblia fala sobre autodefesa. A Bíblia diz isso. Princípios do Antigo Testamento fala sobre autodefesa. Princípios que desaguam e jogam luz e não foram questionados no Novo Testamento. Princípio de autodefesa, é básico. Ah, não, mas Jesus falou que se te bater numa face, vira a outra face. Primeiro que aqui não é literal, não foi porrada mesmo. Se a pessoa tá vindo, você sabe que ela vai te meter a mão na cara, você pode evitar isso. Você pode evitar. Agora, quando ele fala assim, se alguém te bater numa face, vira a outra face, são questões menores, pequenas da vida, que você pode relevar e ter uma atitude melhor para resolver as situações. Tá certo? Porque se alguém te bater na face, fala de pequenas ofensas, uma interpretação bem feita do texto, porque o texto fala de um tapa na cara, aquele assim, ó. Se você reparar bem no texto, ele fala esse tipo de tapa na cara. Não é um tapa de briga, de luta, de desavença, de tentativa mesmo, de homicídio, de coisa do tipo. Não é uma tapa na cara de luta, é um tapa assim. Um tapa de desaforo. Então ele está falando metaforicamente que você vai ter muito desaforo, palavras, ofensas, baixaria às vezes. Você simplesmente vai desconsiderar isso. Você vai, vamos dizer assim, engole o sapo por amor e pelo testemunho do Senhor, para que as pessoas vejam que você consegue resolver algumas situações, você é mais calmo e mais resolvido em algumas situações e não vai se baixar esse nível. Essa é a ideia. Mas aqui não tem nada a ver com pacifismo. Não tá mandando você, a pessoa tá vindo para te arrebentar, não tá mandando você cruzar os braços que nem um cordeirinho, bate, esfola, arrebenta. Tem uma abordagem no meio da rua, um bandido tá lá e vai... É claro, o cara tá armado, tal, tem coisa que você não consegue fazer mais nada, né? Porque senão você vai morrer mesmo, levar uma bala. Você tem que ficar meio ali, ficar meio na sua. Tem situação que não dá mesmo. Mas tá uma pessoa, você consegue defender, você consegue... É legítimo isso no âmbito pessoal e no âmbito estatal, no âmbito governamental, de nação. Então, o princípio ele se expande para uma nação, para um povo. O povo tem o direito à sua soberania, à sua segurança. Se um povo, principalmente ímpio, cruel, vem e invade e quer guerrear, quer dominar, quer expoliar, você tem direito, como nação, a ter uma guerra. E essa guerra, se você estiver trabalhando com princípios legítimos, de legítima defesa,
você tem o princípio legítimo de implementar a guerra. Biblicamente até justificado. É quase a ideia de, apesar da complexidade daquele sistema lá, Rússia e Ucrânia, apesar que a gente não vai entrar em detalhes, mas supondo e o que os indícios mais fortes, né, supondo que a Rússia está extrapolando e de fato ela está avançando por ambição, por sentimento imperialista, por isso, supondo isso, que é muito difícil, ali é uma análise muito difícil, tá bom? Muito difícil. A Ucrânia e o governo também não são santinhos de todo também não, tá bom? Mas supondo que seja esse monstro cruel todo e invada lá, a Ucrânia tem o legítimo direito de ter a sua defesa. Tem a legitimidade de se defender e estabelecer a guerra, portanto. Tá certo? Isso na mente de alguns cristãos é um absurdo. Não pode, é errado, não pode ir na guerra de jeito nenhum. Então vai ser destruído, meu amigo, vai ser escorraçado. Você não tem dignidade, não? Deus também não fala da dignidade humana intrínseca também, não? Tem respeito pelas famílias? Tem respeito não tem patriotismo? Todos esses valores você tem que jogar no lixo porque um espoliador, um inimigo vem e você vai dar de mão beijada tudo para ele? Não. Não e não, tem que ir para a guerra mesmo. Os homens têm que ir para a guerra. Podem matar na guerra? Podem matar na guerra. Na guerra ninguém vai para jogar truco. A guerra vai para matar e vencer o inimigo. Pode matar na guerra? Pode matar na guerra. Certo? Você está debaixo da autorização bíblica. Quem mais lutou do que Israel, gente? Ou até hoje, quem mais enfrenta guerras e dificuldades do que Israel nesse mundo? Pega esses textos aí, Samuel, Salmos, os reis, Davi, Salomão, Saul, os outros reis. Era guerra em cima de guerra, meus irmãos. Se era o tempo de Deus falar que não podia guerrear e tinha que ser capacho, era esse tempo aí. Ele podia ter chegado e falado, Israel, você não pode guerrear. Se os cananitas vierem para arrebentar vocês, curva a cabeça e deixa eles patrolar vocês. Mas não... Claro que não tem nada, não é isso. Pelo contrário. Deus falou que era sinal da bênção dele. Eles iam vencer todo mundo. Eles iam ser cabeça e não cauda. Eles iam entrar e 7 nações iam fugir. Era sinal até da bênção de Deus. Eles seriam vitoriosos na batalha. Qual o sinal de exaltação de Davi? Quando ele mata Golias. Qual o sinal da bênção do reino de Davi? Destruiu todos os seus inimigos. Persegui os meus inimigos e os atravessei, os consumi, os atravessei, sobre os meus pés caíram, não mais se levantaram. É um salmo isso. Certo, meus irmãos? Então, nesse contexto justo de defesa, questões de governo, é legítimo a guerra nessas circunstâncias. Por fim, nós terminamos. Sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós obediência no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades. Não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que sob o seu governo vivamos uma vida quieta e sossegada com toda piedade e honestidade. Certo? Então, tendo o governo, o Estado, os magistrados, ok. Então, o que cabe a nós? Obediência, respeito às autoridades. É claro que isso tem um limite. Obediência absoluta somente a Deus.
Tá certo? Ninguém deve prestar submissão ou obediência absoluta a ninguém senão a Deus. Então, por exemplo, o marido, a esposa deve uma submissão ao esposo, mas não é absoluta. É naquilo que é legítimo, naquilo que ele está se comportando e manifestando os princípios e a vontade de Deus, essa mulher tem que ser submissa. Naquilo que ele não é, essa mulher não pode ser conivente. Senão ele vai falar assim, não quero que você seja crente. E ela fala, não, tá bom, eu vou me desviar agora porque você está mandando. Não é assim que funciona. Obediência absoluta só a Deus. O governo também. Eu vou respeitar o governo. Eu respeito o governo do meu país. Ou pelo menos tento, né? No que é possível. Velocidade? Respeito. Estacionamento? Pode. Respeito. Meus impostos? Pago. Chorando. Gemendo, mas pago. Na verdade, eles arrancam até na folha de pagamento. Não tem nem escolha. Eu não posso nem falar assim, escolher se eu vou pagar ou não. Ele já arranca do meu salário e pronto. Pago os meus impostos. E uma série de outras coisas. Não furto, não mato, não roubo. Uma série de outras coisas que está aí na nossa legislação. Agora, no dia que ele falar assim, é proibido ser cristão, aí eu falo assim, meu amigo, passar bem, a partir de hoje eu sou um fora da lei. Porque com isso aí eu não compacto. Quando ele fala assim, é permitido abortar, porque ainda está na permissão, não é uma obrigatoriedade, né? Então aborta quem quer. E quem quiser, em alguns casos, já é permitido. Caso de estupro, caso de não sei o quê. Mas se acontecer com minha família ou com alguém, não vai. Por quê? Porque essa é uma lei que não é bíblica. Não vou me submeter a ela. Tá certo? Então, esse é o contexto. Esse é o nosso contexto. A gente obedece, mas a gente só deve obediência absoluta a Deus. E naquilo que o governo pisar fora da linha, meu amigo, é onde a igreja também tem que se afastar sem medo. A Bíblia não manda a gente fazer rebelião para derrubar governo. A Bíblia não manda a gente criar um governo próprio. A Bíblia não manda a gente ter um partido político próprio, que nem os cristãos estão fazendo por aí. Não manda ter bancada evangélica. Não manda você ir para as ruas. Enfim. Se bem que algumas manifestações legítimas não tem problema nenhum. Democráticas, de descontentamento, com respeito, não tem problema. Mas ela não manda a gente ir querer derrubar governo, fazer politicagem, fazer isso, fazer aquilo. A Bíblia simplesmente fala, sai fora. Desobedece e confia no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram a uma ordem de Nabucodonosor. Desobedeceram e pronto. Daniel desobedeceu a ordem de Dario. Ah, não pode fazer isso. Não pode orar. Olha o que falaram para Daniel. Imagine se tem uma lei dessa no Brasil. Cristão não pode orar. Não, é proibido orações a partir de agora. Fizeram isso lá. É proibido orar. Aí Daniel, rapaz, mas tá difícil, viu? Vou continuar orando 3 vezes por dia. Do mesmo jeito. Tá certo? Mas a gente deve, naquilo que é justo, honesto, a gente deve obediência. Tá certo? Ó. Obediência a todas essas coisas. Porque, apesar da corrupção, como eu falei, as coisas ainda funcionam muito. É para o nosso bem. Então, naquilo que eu obedeço, ainda apesar das corrupções, do que o homem faz, do desmantelo que o homem faz, ainda assim é melhor. Entenderam? Ainda assim é melhor. Tem pandemia, tem não sei o quê. Olha, é claro que foi muito conturbado também esse negócio de pandemia. Mas algumas coisas foram boas. Outras, é claro, que extrapolaram. Mas algumas coisas, por exemplo, use máscara. Meter essa lei que um dia eu saí de manhã, de repente eu não consegui entrar numa farmácia. Cadê a máscara? Fui barrado na porta da farmácia. Falei, ué, rapaz, é assim mesmo que vai funcionar o negócio agora? O governo enfiou de goela abaixo.
Bem, aí você pensa assim, bem, cara, qual o problema também usar uma máscara? Não vai me matar. Eu não concordo muito, mas também não vai me matar. Agora, sim, eu não concordo, mas assim, tem um fundamento. Entendeu? O problema da máscara, por exemplo, foi que as pessoas nunca usaram direito e nunca deu muito certo, porque nunca foi bem aplicado. Mas é claro que tem um fundamento. O vírus ele espalha no ar, gotículas minúsculas, etc. Se você tem uma máscara potente, M não sei das quantas, que não passa nem não sei o que, se você usa ela adequadamente, na hora de colocar, tirar, mãos desinfectadas e etc., você descarta ela a cada 2, 3 horas, você tem outra também muito potente, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, é claro que você não vai pegar nada nunca por meio de ar. Mas acontece que aí aqueles mulambos, velho, de pano de coar café que a gente usava, é claro que não serve pra porcaria nenhuma. E nunca conteve vírus, nunca. Entendeu? Mas custa eu, de repente, colaborar com uma ordem que também é nem fede nem cheira tanto assim, não é nada demais. Tem um fundamento, mas na prática também. Na prática não funcionou, já tem pesquisa falando que não funcionou, mas não custa, entendeu? Agora se o cara fala alguma coisa aí que é totalmente contra a Bíblia, eu não faço, não obedeço, pronto. Entendeu? É simples assim. A gente também não pode ser tão cri-cri na vida assim, né? Tem coisa que a gente faz, não tem tanto problema, tanto mistério. Ah, ó, o governo tá dando toque de recolher 10 horas. É bom que não ande na rua, jovem, crianças, só acompanhada com pais, mãe, tal. Ah, não, vou rebelar contra o governo. Tá, deixa seu filho sozinho depois das 10 na rua, numa praça, cheio de noiado. Deixa lá pra ver o que vai acontecer. Entendeu? São coisas que é bom senso. E a gente obedece tudo que é lícito, tá bom? Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Mas a gente obedece não por causa da punição, mas como dever de consciência a Deus, porque a gente está vendo a vontade, o desejo de Deus. Então eu obedeço para agradar a Deus, não para agradar também o governo político, ciclano, A, B ou C. Não é por causa disso. Eu faço de novo, porque eu devo obediência e consciência a Deus. Ok? Agora outra coisa. Devemos suplicar e orar por todos eles. Aí Deus manda você orar. Por todos, não é por alguns, não é pelos meus de estimação. E principalmente deve orar pelos piores, para que eles não sejam tão ruins. Ah, o governo do PT, eu quero que se exploda. Não, negativo. A Bíblia fala, ore por eles. Aí é que você precisa orar mesmo. Senhor, abençoe esse governo. Esse governo é corrupto, é bandido, é totalmente contra cristão. Eu suplico que o Senhor abençoe naquilo que seja possível esse governo deixar de ser corrupto, anticristão e demoníaco. Abençoa, Senhor, para que esse governo melhore. Abre a mente do governante para ele parar de falar e fazer besteira. Ajuda, converte, salva as pessoas. A gente tem que orar, mesmo não querendo. Você acha que a gente quer gostosinho, é legal? Às vezes a gente quer que se exploda. A gente fica furioso. Imagine o PT, imagine hipoteticamente o PT voltando ao governo. Lula e Alckmin. Imagine uma cena dessa, meus irmãos. Imagina como o Brasil... Eu vejo assim, um carro atolado, não sai do lugar. Depois de não sei quantos anos desses politicagem, dessas coisas fisiológicas, desse grupelho aí, voltar de novo. O que você tem que fazer? Orar. Fala, Senhor, tem misericórdia, misericórdia do teu povo, misericórdia das instituições, misericórdia do comércio, misericórdia da iniciativa privada. Abençoe esse governo para não arrebentar tudo de vez. Porque senão a gente vai se arrebentar e vai todo mundo por água abaixo.
abençoa em nome de Jesus. É isso que a gente vai ter que fazer. Entendeu? E obedecer naquilo que for legítimo. E se essa politicaiagem toda que eles querem enfiar de goela abaixo vigorar, a gente desobedece um monte de coisa também. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Bem, é bem resumido, né? 3 artigozinhos, só para dar um panorama geral dessa ideia do relacionamento do cristão e o magistrado. Tá bom?